Boa tarde, prezados. Vamos agora para a parte 2 deste tema importantíssimo que é a sepse. Nessa parte vamos discutir aspectos clínicos da sepse. Bom, a clínica da sepse ela é altamente inespecífica, ela é muito similar a outras demais condições. Então, ele pode abrir o quadro séptico como uma pancreatite, ou como uma síndrome de desconforto respiratório agudo, ou como colecistite, dentre outra qualquer síndrome clínica infecciosa. Uma coisa importante é que no pensamento coletivo, no ideário coletivo, tem essa ideia que sepse é associada à infecção hospitalar. Então, determinada pessoa teve sepse porque pegou infecção hospitalar. Na verdade, a minoria dos indivíduos que têm sepse, né, no tratamento hospitalar, eles têm uma infecção nosocomial, uma infecção hospitalar. Até 80% dos casos dos pacientes com sepse tratados no hospital, eles são oriundos da comunidade, independente da sua etiologia. É sempre importante, dentro do manejo clínico e diagnóstico, tentar identificar o sítio primário da infecção. No vídeo passado eu comentei que até metade por cento dos casos não se identifica o agente etiológico, mas é sempre importante tentar identificar o foco da infecção, porque ela vai acabar guiando a antibiótico-terapia empírica e inicial. E a cultura PAN é altamente desencorajada. O que seria isso? É o paciente que dá entrada no serviço, você identifica a sepse e aí pede coleta de tudo. Então faz uma cultura de swab nasal, swab da orofaringe, swab do canal auditivo, swab anal, swab perineal, swab genital, swab de droga de pele, hemocultura, cultura discal, faz todos os tipos de culturas possíveis. Isso é altamente prejudicial, porque eventualmente essa cultura vai positivar, né, algum micro-organismo vai crescer e não representa necessariamente o agente etiológico daquela sepse. Pode ser, na verdade, microbiota residente que está sendo manifestada e isso vai atrapalhar, atrasar e até mascarar ou camuflar o diagnóstico real do agente daquela sepse. Então, cultura PAN é desencorajada. Você deve pedir a cultura de acordo com a suspeita clínica inicial do foco séptico. E aí é importante lembrar também de dados epidemiológicos em que a pneumonia é a causa mais comum de sepse. E até 48% dos internados por pneumonia eles vão evoluir com sepse. Algumas literaturas trazem pra gente, né, uma frequência dos focos sépticos e eu queria trazer pra gente refletir sobre isso. Então, dos pacientes em sepse, até 64% tem um foco pulmonar como foco séptico, 20% abdominal, 15% hematogênico e 14% trato geniturinal e renal. Isso vai ser muito importante para a gente guiar a nossa terapia antimicrobiana empírica. E aí corrobora-se a ideia de que pneumonia é a mais frequente, né? Uma vez que, em termos de foco séptico, o pulmão ele está presente em 74% dos casos, em média, né? E a gente precisa fazer as correlações de dados clínicos que o paciente traz pensando nesse foco. Então, se o paciente chega com uma queixa de tosse produtiva, dispneia e febre, é importante pensar em pneumonia. O paciente chega com disúria, estrangúria, urgência miccional, dor subapúbica, incontinência, tem que pensar em infecção do trato urinário. O paciente chega com lesão de pele e associado a esses sinais flogísticos local com secreção purulenta, bom, é importante ter em mente infecção de pele e partes moles. O paciente cateterizado que chega com a tunelite, que é uma inflamação do túnel subcutâneo do catéter, né? E saída, por exemplo, de secreção purulenta do ósseo do catéter, tem que se pensar em infecção desse catéter. Ou um paciente no pós-operatório que evolui com sinais flogísticos importantes na ferida operatória e com secreção emanada, secreção purulenta emanada da ferida operatória. É importante ter em mente a infecção do sítio cirúrgico, tá? E aí, atenção importante também aos sinais de má perfusão tecidual, má perfusão sistêmica, que é um marcador de má gravidade. E quais são eles? Pivedo, pele fria e pegajosa, hipotensão, taquicardia, aqueles sinais de choque que a gente já conhece. Vamos discutir um pouquinho mais na frente. Já falamos e repito, a clínica da sepse é inespecífica, mas existem alguns sinais que alertam para a gente de infecção. Tem sinais de alta demanda metabólica e a tríade clássica é a taquicardia com febre e leucocitose. Quais são também outros sinais importantes de infecção? A temperatura, que além da temperatura em febre, mais que 38 graus, a hipotermia também é um achado de infecção, menos que 36 graus Celsius. A frequência cardíaca elevada para mais de 90 batimentos por minuto ou mais que 2 vezes o padrão da normalidade para a idade. A frequência respiratória, mais que 20 incursões por minuto. E nesse contexto é importante identificar um foco séptico, como já citamos. Se tem disúria, pensar em TU. Se tem tosse por expectoração de dispneia, pensar em pneumonia. Os idosos são elementos e indivíduos importantes dentro dessa seara clínica. Também falei no primeiro vídeo que até 80% dos casos de sepse ocorrem em indivíduos mais idosos, com mais de 65 anos. E esses indivíduos, eles podem apresentar uma clínica muito atípica dessas síndromes de infecção. E muitas vezes podem ser até oligossintomáticos.
as literaturas trazem que em muitos casos o rebaixamento do nível de consciência pode ser o único achado no idoso séptico. Então é preciso ficar alerta para este achado e para essas condições do paciente idoso que adentra a sala de emergência. E quais são os sinais de perfusão, de má perfusão, né? Pele fria, pálida, pegajosa. Lembrando que no choque séptico inicial ele pode ter pele quente, isso não afastar má perfusão. Aumento do tempo de enchimento capilar, livedo reticular, cianose de extremidade, alteração do estado mental e oligúria. São sinais importantes de má perfusão. Vamos falar sobre o diagnóstico. Bom, já comentamos que a clínica é inespecífica e aí fica um pouco difícil diagnosticar a CEP. E os scores, eles ajudam a gente a nortear esse diagnóstico. O primeiro score citado é o score CIS, que é o da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Novamente, no vídeo anterior, eu comentei que a CIS ela não é específica da sepsis, né? Ela só denota pra gente uma inflamação sistêmica, que pode estar associado ao quadro séptico, mas não exclusivamente deste. Ele adota 4 variáveis: temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e leucócitos. As alterações envolvem uma temperatura de febre, né, mais que 38 graus Celsius, ou a hipotermia com menos que 36 graus Celsius, uma frequência respiratória aumentada para mais de 20 circunções por minuto, ou uma PaCO2 menor do que 32 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca para mais de 90 batimentos por minuto, e leucócitos, que podem trazer tanto a leucopenia, com menos de 4.000, como a leucocitose, com mais de 12.000, ou aumento de células jovens imaturas, com bastão para mais de 10%. E aí nós temos o score mais específico da sepsis, que seria o SOFA, que é uma sigla do inglês Sequential Organ Failure Assessment, que seria uma avaliação sequenciada da falência orgânica. Ela traz para a gente 6 domínios, né, 6 variáveis, que vão investigar para a gente funções de órgão específica. Então ela tem a relação PaO2-FiO2, que fala a favor, né, da investigação da função pulmonar, respiratória, a dosagem de plaquetas, que avalia a função hematológica, as bilirrubinas, que avaliam a função hepática. Em termos de função cardiovascular, vai se avaliar tanto a pressão arterial média quanto o uso de drogas vasoativas. O Glasgow vai ser o marcador da função do sistema nervoso central e a creatinina ou a diurese, que vai ser o marcador de função renal. O SOFA ele é utilizado partindo do zero na admissão deste paciente. E também admite que esse paciente não tinha uma disfunção orgânica prévia, tá? E todo o quadro clínico que ele se encontra é desencadeado pelo processo infeccioso séptico. Então, quando é que o paciente é SOFA positivo? Quando nós temos o paciente ganha 2 pontos em um critério. Por exemplo, ele é admitido com plaquetas de 170 e aí na sua redosagem, no novo hemograma, né, depois de 4 horas de admissão, ele tem 98 de plaquetas. Então ele ganhou 2 pontos nesse período, ele é SOFA positivo. Ou ele ganha 1 ponto em plaquetas e 1 ponto em bilirrubina, aí também ele é positivo. 2 ou mais pontos caracterizam a positividade para o SOFA na investigação do paciente séptico. A literatura é muito crítica quanto a esse score, porque inclusive o Survive Sepsis Campaign, o Sepsis 3, eles criticam e afirmam que, olha, esse score ele é muito íntimo dos pacientes da medicina intensiva. Então, os médicos intensivistas, os enfermeiros intensivistas conhecem e são íntimos desse score. Mas para além da UTI, né, para além da medicina intensiva, alguns profissionais podem ter dificuldade de utilizá-lo, reconhecê-lo. E além disso, algumas variáveis elas demandam dosagens, demandam intervenções laboratoriais, o que podem dificultar ou demorar a avaliação deste score. E aí então, né, criou-se um score mais breve, porque pensando na correria da urgência, como se avaliar um paciente séptico? Então eu tenho um paciente que tem uma suspeita de infecção e eu quero avaliar risco de morte ou até necessidade de UTI. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o QIC-SOFA, que é um avaliador beira-leito. O QIC-SOFA ele é uma redução do SOFA, né? E ele vai utilizar apenas 3 variáveis. Então, estado mental alterado, com Glasgow menor do que 15, ou qualquer alteração do estado mental de lucidez, uma frequência respiratória maior do que 21 e uma pressão arterial sistólica menor do que 100. 2 pontos, 2 alterações encontradas, sejam as quaisquer, neste score, caracterizam a positividade. Mas é importante dizer que o QIC-SOFA ele não diagnostica sepse. Ele é um marcador de mortalidade importante dentro desse contexto, mas não diagnostica sepse. Sepse é um diagnóstico conjunto dessas variáveis, né, e do foco infeccioso. E alguns trabalhos trazem algumas inferências sobre o QIC-SOFA e algumas comparações. O trabalho do Serafim Colaborador de 2017 traz algumas inferências que eu gostaria de destacar. Ele diz que o CIS foi significativamente mais sensível e superior que o QIC-SOFA para diagnosticar sepse. Porém,
O QuickSOFA foi melhor que o CIS para predizer mortalidade intra-hospitalar. Então, o QuickSOFA, ele é um marcador importante, um avaliador importante, porque ele é prático, ele é rápido, ele pode ser feito à beira-leito, pode ser feito tanto na admissão quanto várias vezes no acompanhamento deste indivíduo, e quanto mais alterado, né, quanto mais variáveis encontradas, maior vai ser a mortalidade intra-hospitalar. Então, o QuickSOFA é um marcador, um avaliador que prediz mortalidade intra-hospitalar. E alguns especialistas da área, eles até criticam também, o ILAS muito critica o SOFA e algumas variáveis, alguns critérios do Survive Sepsis Campaign, dizendo que eles foram testados para centros grandes, né, com pessoal prontamente treinado e recapacitado. Que isso em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil pode ser um fator que demore ou dificulte e faça que alguns pacientes sépticos tenham diagnósticos falsos negativos ou que sejam perdidos na avaliação inicial. Por isso que com sepsis é um importante fator de mortalidade, é um importante fator de risco. No Brasil, pode-se considerar uma variável alterada como positiva. Então, se eu tenho um paciente suspeito de infecção e eu tenho apenas uma dessas variáveis alteradas, a gente considera como que sou positivo, tendo em vista que eu preciso dar celeridade ao manejo desse paciente para garantir a sobrevida. E aí, Little Johnny está com uma dúvida. Qual é a dúvida, Little Johnny? Diga pra gente. E a gestante com infecção suspeita de sepse? A investigação é a mesma? Esta é uma excelente pergunta. E não. Nem CIS, nem SOFA tradicional, eles devem ser adotados as gestantes, porque o índice de acurácia para esses elementos nessa paciente são muito baixos. Então, existe o score SOFA obstétrico que deve ser aplicado para gestantes. Eles aplicam, né, com algumas variáveis, e aí nós temos a temperatura, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca respiratória e saturação de O2, leucócitos, neutrófilos imaturos e lactatos como variáveis analisadas nesse score específico. Ele vai dar pontuações de 0 até 4 pontos e avalia tanto os valores anormalmente altos como também anormalmente baixos, tá? E aí a gente vai pontuando de acordo com esses achados. E uma pontuação igual ou maior do que 6 tem uma acurácia de 97% para a admissão na UTI desta paciente gestante séptica. Então é um marcador bastante interessante. Em termos de exames complementares, assim como a clínica, o laboratório também específico, ele pode ser afunilado pela suspeita clínica inicial da propedêutica desarmada, né, do raciocínio clínico inicial de foco investigativo. Objetivos fundamentais também do laboratório vai ser investigar, avaliar a hipoperfusão tecidual e as disfunções orgânicas associadas. Lembrar que o paciente pode ter alterações gasométricas mesmo sem infecção pulmonar. Isso vai ser refletido pela hipoperfusão do quadro séptico e não necessariamente uma infecção pulmonar. Quais são os exames iniciais recomendados? Dosagem de lactato, o hemograma para a gente dar uma olhada mais apurada no leucograma e nas plaquetas, dosagem da PCR e da procalcitonina, teste da função renal, enzimas hepáticas, coagulograma e sumário de urina com urocultura, especialmente pacientes que têm queixas urinárias do trato do abdômen inferior. Em termos de radiologia e exames de imagem, não há sinais radiológicos específicos. Novamente, você pode solicitar de acordo com a sua suspeita clínica inicial. É um paciente que tem suspeita de pneumonia, vão pedir um raio-x de tórax. É um paciente que tem suspeita de colecistite aguda, vão pedir um ultrassom ou uma tomografia. E a ultrassom point of care, ou POCUS, é uma ferramenta que pode ser bastante interessante para avaliar o débito cardíaco. Vai orientar a reposição volêmica e conseguir detectar de forma mais precoce depressão sistólica ou diastólica cardíaca, o que vai demandar para a gente o uso de drogas vasoativas e inotrópicas muito mais respaldados nesse contexto. E dentro dos exames laboratoriais, quais são os principais achados? Dentro do leucograma, nós já comentamos sobre isso. Pode ser tanto a leucocitose como a leucopenia, além da maior índice, né, de células imaturas com bastões de mais de 10%. Nas plaquetas, nós temos a plaquetopenia com menos de 100 mil unidades por ml. A PCR, que é a proteína C reativa, a gente sabe que ela é altamente inespecífica, né, mas ela é altamente sensível para quadros de inflamação sistêmica, então a gente considera positiva com mais de 2 desvio padrão para normalidade, os quadros de sepse. A procalcitonina, né, que quando ela está elevada para mais de 2 desvio padrão da normalidade, sugere fortemente infecção bacteriana com sensibilidade e especificidade de 71%. A creatinina, que pode estar elevada com mais de meio miligrama por decilitro da creatinina basal. O tempo de protombina, que vai estar alargado, com RNI elevado para 1,5 vezes da normalidade. E fique atento que na coagulação intravascular disseminada, esse elemento pode estar bastante alterado, bastante alargado e ter aí um grande aumento do RNI. O TPA também vai estar alargado nas condições de sepsis para mais de 60 segundos.
bilirrubinas vão estar elevadas, com mais de 4 mg por decilitro. A glicemia vai estar elevada mesmo no paciente sem diabetes prévia, para mais de 140 mg por decilitro. E se tiver com mais de 180 mg por decilitro, é recomendado fazer insulina de ação rápida para corrigir essa hiperglicemia. Detalhes sobre a glicemia eu falo no terceiro vídeo sobre manejo desse paciente. A troponina e o BNP, assim, eles podem marcar gravidade, mas não são só resultados de rotina, só se forem demandados na evolução clínica. A gasometria arterial pode revelar uma relação PaO2 e FiO2 menor do que 300. E gasometria venosa pode trazer para a gente uma saturação venosa de O2 central menor que 70%. E isso é um marcador de pior prognóstico. Outros exames podem ser solicitados a depender daquela investigação clínica, do raciocínio clínico inicial. Pesquisar insuficiência adrenal ou até a síndrome do eutiroideu do doente. Isso pode ser feito mais de acordo com suspeita clínica baseada nos achados investigativos. As culturas, elas vêm positivas, mas é importante frisar que a cultura negativa, ela não afasta o diagnóstico de sepsis, ela pode até dificultar, mas não isenta um paciente que tem uma clínica característica e um foco conhecido, não afasta a sepsis, tá? E o lactato é um marcador de extrema importância, vou dar aqui um destaque maior para o lactato, porque além dele trazer para a gente um dado importante na sepsis, então ele vai ter um lactato aumentado, ele é um marcador diretamente proporcional com o risco maior. Então o lactato para mais de 18 mg por decilitro, ele está associado a pior prognóstico. Inclusive, a queda do lactato, ele reflete uma queda no risco de mortalidade. Então, quanto mais o lactato se aproximar da normalidade e ficar normal, menos vai ser o risco de morte deste paciente. Atenção, pacientes que têm PAM normal, que seria hipoperfusão, né, pela pressão arterial média, mas que tem hiperlactato, a mortalidade ainda gira em torno de 30%, demandando que a PAM sozinha não é um marcador de melhor sobrevida. Deve-se pensar tanto na PAM quanto na dose de lactato. As hemoculturas, que também são peça fundamental para o diagnóstico da sepsis, deve-se coletar 2 hemoculturas, e aí sugere-se uma aeróbica e uma anaeróbica para cobrir os dois grupos de bactérias, e aí deve-se coletar de 2 acessos diferentes. Então, uma punção de um braço esquerdo, uma punção de braço direito, ou se o paciente estiver cateterizado, uma punção venosa e uma punção do catéter. Pode ser as recomendações adequadas. E jamais, em hipótese alguma, deve-se atrasar a antibioterapia esperando coletar as hemoculturas. Recomenda-se que a hemocultura seja coletada antes de iniciar o antibiótico, mas se isso for demorar muito por uma condição do serviço, seja qualquer que for a causa, não se deve atrasar o início da antibioterapia esperando a hemocultura. Ah, João, mas não deu tempo de esperar, começou o antibiótico e agora? Ora, começou o antibiótico, mesmo assim vá lá e colete a hemocultura. Tudo bem, tem uma chance maior de vir negativa? Tem, mas pode positivar. Então é importante fazer a hemocultura, mesmo que já tenha iniciado a antibioterapia. E quais são outras estratégias importantes para investigar o foco séptico? Já falamos sobre os 2 pares de hemocultura, mas também eu posso pedir urina do tipo 1, sumário de urina, né? E a urocultura, especialmente paciente que eu suspeito de ITU. Eu posso pedir cultura de secreção traqueal, se eu penso em infecção de via respiratória. Radiografia de tórax, especialmente se eu penso numa pneumonia. E se a pneumonia se a radiografia vir negativa e a clínica fortemente sugere pneumonia, eu posso pedir a tomografia de tórax, eu posso pedir o traço de abdômen quando eu penso em sepsis de foco abdominal, eu posso pedir uma análise do líquor, né, se eu penso em sepsis de foco sistema nervoso central, né, tanto o líquor, que é a análise do líquido cerebroespinal, quando a tomografia de crânio, quando eu penso em meningite, cerebrites e outros abscessos cerebrais e outros elementos associados. Mas é importante frisar que não vai se pedir todos os exames para todos os pacientes em sepsis. Não, esses exames vão ser solicitados de acordo com a investigação clínica inicial. A suspeita clínica inicial guia a solicitação dos exames que vão avaliar foco séptico. E aí já falamos dos critérios do Survive Sepsis até o momento, Sepsis 3, e agora eu queria falar dos critérios ILAS, que é o do Instituto Latino-Americano da Sepsis. São critérios bastante interessantes, eles simplificaram o diagnóstico da sepsis. Então, nessa situação, a sepsis vai ser a infecção com pelo menos uma disfunção orgânica. Então, eu tenho infecção no paciente e ele lista pra gente quais são os principais achados que vão denotar pra gente disfunção orgânica. É um paciente que vem com taquipneia ou com uma relação PaO2 e FiO2 menor do que 300, um paciente que vem com bilirrubinas mais que 2 mg por decilitro, ou aumento das enzimas hepáticas, TGO, TGP, é um paciente que tem um lactato aumentado, é um paciente que vem pra gente com infecção e alteração de consciência, vem com confusão mental, com delírio, é um paciente que vem com taquicardia ou hipotensão, destacando uma PAS, uma pressão sistólica menor que 90, uma pressão arterial média menor do que 70, um paciente que vem pra gente oligúrico ou com aumento de creatinina para mais de 2 mg por decilitro, ou um paciente que vem com plaquetopenia, né, com menos de 100 mil unidades por ml, ou com uma redução de mais de 50% do valor máximo dosado nos 3 dias de acompanhamento,
ou vem também com aumento de TP com RNI para mais de 1,5 vezes. Todos eles são achados. E um achado legal desse critério ILAS que eu gosto de destacar e acho importante destacar, que ele consegue diagnosticar sepse mesmo em pacientes que têm CIS negativo. O paciente que não tem critérios de inflamação sistêmica pelo CIS, eles podem estar sépticos ainda. Então, o paciente que vem CIS negativo, vem com a dor em flanco, vem oligúrico e com creatinina de 4 ou 5. A gente observa que é um paciente que está séptico, provavelmente com uma infecção de foco renal, uma pielonefrite. Então, é interessante que ele pode diagnosticar sepse mesmo com um paciente com CIS negativo. E quais são as síndromes orgânicas, a disfunção orgânica mais comuns identificadas? Nós temos a IRA, a insuficiência renal aguda, a síndrome de desconforto respiratório agudo e a coagulação intravascular disseminada. Elas são as síndromes de disfunções orgânicas mais comuns dos pacientes sépticos, que a gente tem que ficar alerta. Bom, aqui estão as referências dessa segunda aula. Agradeço que você tenha vindo até aqui assistir. Fique atento para o terceiro vídeo, que a gente vai comentar sobre tratamento, manejo, intervenção, fluidos de antibiótico, dentre outros. E se você não viu a primeira aula, acesse a primeira aula, parte 1, para avaliar sobre conceitos e epidemiologia. Acompanhe a gente para os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!